Fala rapaziada, beleza? Quem estiver chegando no canal agora aí e não for inscrito, se inscrevam, curta, compartilhem e ajude a gente a estar criando conteúdo para vocês com frequência, beleza? Bom, o primeiro vídeo que estou gravando aqui é após a virada de ano, espero que todos tenham tenham tido uma excelente virada de ano e que 2023 aí seja um ano repleto de coisas boas para todos nós, né? Bom, como eu sempre faço um vídeo no finalzinho do carro aí, mostrando alguns itens. Me perdoe pela qualidade da imagem, que meu celular voltou com a câmera horrível. Mas vamos lá, né? Como todo final de ciclo de carro eu faço uma avaliação, e eu achei interessante fazer uma avaliação do Corsa Super, porque apesar do Piquet ser diferenciado pela sua cor amarela, mas ele é baseado na versão Super, né? Então eu vou estar mostrando para vocês aí, falando sobre alguns pontos, beleza? E aí é isso aí, vamos virar. Bom, vamos lá. Corsa Super, né? O Corsa Super ele surge ali em 1995. Há algumas dúvidas em relação a isso, porque diziam que não existia 95, mas eu já vi alguns casos. Acontece que a GM ela lança o Corsa com alguns equipamentos de série e ela acaba tendo que tirar para a questão de manter seu preço, né? E acaba dando uma enxugada. Como, por exemplo, alguns itens que iam saindo de série, de linha ali, né? Que em alguns modelos já não tinha. Era o limpador traseiro, o térmico traseiro, banco bipartido. E em alguns casos até uma diferença de tecido, se você percebe. Não sei se vocês, quem já entende de Corsa, assim, ou já reparou, percebe que o Corsa 95 mesmo, o 94, 95, ele tem um tecido cinza claro, com acabamentinho até que legalzinho. A partir de 95 você começa a perceber um tom um pouquinho mais escuro e ele deixa de ter um pouco aquele aspecto de navalhado, né? Não me recordo disso na época porque eu era muito pequeno, tinha 10 anos quando lançou, mas, né, quando eu entrei na oficina, eu convivi muito com esse modelo de carro, então você acaba pegando esses gatilhos. Então vamos lá. Em 1995 surge o primeiro Corsa como Corsa Wind Super. Na diferença de categoria, para não deixar o veículo todos iguais, eles colocaram essa escrita de Super. Provavelmente, na questão de vendas, acabou impactando, porque praticamente o valor, existia uma diferença, mas a questão do Wind Super, se tinha o mesmo modelo em um só. Salvo engano, é em 96 ou 97, que eles mudam o Corsa, separam o Corsa Wind para o Corsa Super. E ele vai, salvo engano, de 96 a 99. Em 2000 já não existe mais. Esse aqui é um Corsa Piquet, porém ele é baseado numa versão Super. Algo interessante é que o modelo Super ele é, digamos, especial em que sentido? Porque ele acaba dando ele acaba dando como plataforma para duas versões, as versões Champ e essa versão Piquet. Basicamente o Corsa Super, em questão de diferença estética que se nota nele, ele vem com um tecido que não chega a ser um navalhado, que é o mesmo tecido que sai em alguns Corsas GL 97, 98. Você percebe que ele tem uma pequena nervura sobre ele, assim. Acabamentos laterais da mesma cor e os acabamentos traseiros são na cor cinza. Ele conta com ar quente. Todos os modelos Super vieram com ar quente. Limpador traseiro. Opa, toca. E o térmico e limpador traseiro. Essas são as diferenças que existem na versão Super 4 bico. Beleza? Surgiu muitas histórias, comentários em relação à versão Super, de talvez ele vinha com motor 1.2. Já fui em alguns encontros e as pessoas enfatizaram muito isso. Que a versão Super, para manter o valor de imposto, ele vinha com motor 1.2, para pagar imposto de 1.0, e ele vinha descrito como 1.0. Literaturamente, falando na literatura, eu nunca vi. O que eu já percebi, usar como exemplo desse carro mesmo, eu tenho um Indy normal, esse carro ele tem um desempenho muito maior. Não sei descrever assim, a diferença de torque, nada, mas ele tem uma retomada de velocidade maior, na estrada ele desempenha um desempenho melhor. Aí o que me ensinaram a ver ali, até vou mostrar para vocês ali na frente, é uma escrita no bloco, que no caso, nesse caso aqui, não tá. Onde vem escrito 1.0, dizem que os primeiros Supers vinham escrito 1.2.
que é ali na descrição do cabeçote ali, que mostra. Particularmente, eu já procurei em alguns depois que eu ouvi esses relatos e nunca vi. Talvez seja uma lenda urbana, talvez tenha sido os primeiros modelos que tenham sido dessa forma, mas ficou como via de regra aí para as pessoas. Vou mostrar para vocês ali onde é. Bom, vamos lá, é aqui, ó. Próximo ao primeiro cilindro aqui, tem uma escrita 1.0. Já teve ocasiões das pessoas falarem, não, aí vai 1.2. Quando olham esse carro aqui, como ele é baseado na base do Super, falam, não, cara, é 1.2, mas não é. Esse 14 que a gente tem aqui é algum código interno GM, ali é o part number da peça e etc. Bom, como eu disse aí, a questão de diferença do Super é essa questão do ar quente. Basicamente, ar quente, estofamento, térmico e desembaçador traseiro, que na ideia de descolar um modelo do outro, assim como foi feito no futuro entre o Corsa e o Classic. Então, eles desmembram de Corsa Wind Super somente para Corsa Super. O Wind mais básico e o Corsa Super com acabamento um pouco mais refinado. Legal, diferenças assim que hoje é muito comum, isso em 90 e pouco, a gente nem tem noção do quanto que impactava, mas eu acredito que no preço, porque quando esse carro ele é lançado no início do plano real, que era dólar 1 por 1, o Corsa GSI veio depois e mesmo assim acabou saindo por questão de custo. Eu imagino que daria uma diferença grande. Eu não tenho ideia dos valores de época assim para falar, mas eu sei que o Corsa 94 para custar $7.000, que eram R$7.000, sei lá, eu tive um GL aí 95, que a nota dele em maio de 95 era 14.800 e pouco. Então assim, provavelmente isso foi feito por questão de custo. Mas vamos falar agora sobre ficha técnica. E uma diferença, perdão. Questão do retrovisor. O Corsa Super, ele tem o comando interno. Era muito comum você encontrar Corsa Wind, pé de boizão, sem térmico traseiro, sem limpador, com retrovisor sem o comando interno e sem ar quente. Já as versões a partir de 95. Todos os 94, assim, todos eles tinham ar quente. É muito incomum não encontrar, beleza? Mas vamos falar de ficha técnica aí agora, que é a avaliação. Depois eu falo alguns pontos sobre questão de consumo e usabilidade do veículo, beleza? Bom, vamos lá. Eu elenquei alguns pontos aqui da ficha técnica que acredito que sejam pontos importantes aí para serem ditos, beleza? Então, Corsa Super, da versão 99, né? Que é o MPFI. Ele é um motor 1.0, 8 válvulas. É o mesmo motor PowerTech de quando ele ganha injeção 4 bicos. Ai, caiu. Com 60 cavalos. Aqui é uma questão bem louca. Esse carro mesmo aqui, ele não é 60 cavalos no dock, ele é 59. E o outro que eu fui olhar também era 59. Talvez alguma coisa de época, para questão de isenção de imposto e etc. Bem louco, né? Então vamos lá, ele conta com freio a tambor na traseira e a disco sólido na dianteira. Ainda era sólido. Lançado em 1995 como Corsa Wind Super, a partir de 96 ele tem a separação. 8.3 kg de torque a 3.000 RPMs. Pô, uma diferença até que interessante, assim. Eu fiz o comparativo da ficha técnica com o Corsa Wind normal, basicamente eles estão carregando a mesma informação. Mas assim, né? Eu percebo uma diferença andando nesse carro aqui. O Corsa Wind Super, o Corsa Super, ele tem de pneu 16570 R13. Na versão Piquet, na versão Champ, ele vem com as rodas 14. Não sei se é impressão minha ou não, mas eu já tive o Indy normal com 13 e o Indy com 14. Eu percebo muita diferença no Indy com a 14. Eu acho que ele fica até um pouco mais rápido de arrancada, né? Andar de bicicleta aro 26 de aro 20 dá uma diferença, né? Pedala mais com a aro 20 e sai mais rápido. Ele tem um peso de 904 kg, contra 900 do Indy, 4 kg de diferença. Deve ser o térmico traseiro, né? Que faz a diferença. Ele é montado sobre uma plataforma GM 4200 e ele atinge a velocidade máxima de 150 km por hora. Beleza? 150 km por hora num carro desse aqui é quase que doideira. Esse aqui eu já dei 140 muito fácil na estrada. Mas pelo tipo de carroceria, eu particularmente eu não curto muito não, porque eu tenho um pouco de receio. Falando em consumo de ficha técnica, ele tem um consumo de 15 km na rodoviário,
e 12 km no perímetro urbano, dando uma autonomia de 589 de autonomia de um tanque cheio, né, de 45 litros, de 589 km para o consumo rodoviário, urbano, e 695 para o consumo rodoviário. Uma diferença gritante de praticamente 100 e poucos quilômetros. E depois eu chego nesse ponto aí. Beleza? Ele conta com seu câmbiozinho, né? F15.5CR. O famoso câmbio F15. Todo mundo fala do câmbio F15 do GSI. Existem algumas teorias sobre essa questão do câmbio, né? Que o câmbio dos primeiros Corsas, ele tem uma relação mais curta, que foi feito para compensar a questão de motor. Eu vou saber em breve, porque eu tô com um câmbio lá do 93 que eu vou colocar num Corsa aí para ver. Eu vou colocar só para fazer o teste mesmo, né? Vamos falar aí nessa questão desse consumo. Questão do consumo. 15 km rodoviários. Tipo de carro 1000, né? Carro 1000 é o seguinte, carro 1000 na estrada é pá, primeira, segunda, sem esticar a marcha, quinta marcha, no máximo a 120 por hora. Se você fizer 100, 120, sem forçar, sem subir muito o giro, você vai perceber que esse carro mesmo, eu fiz São Paulo, Curitiba, ele deu uma média de 17 km na ida. Na volta ele deu uma média de 14, 15. Algo comum, né? Porque na descida, você acelera descendo, né, para Curitiba, São Paulo, Curitiba, ele foi mais sossegado. E para voltar, você pega uns trechos de serra oposta e acaba gerando um consumo maior. Beleza? Pontos positivos do Corsa Super. O acabamento é o primeiro ponto. O acabamento interno dele, por ele ter esse tipo de tecido meio que navalhado, eu acho que ele dá um charme à parte ao carro. Conta com o banco traseiro bipartido. Desculpa, aí é que meu almoxerifado tá cheio hoje, né? Ele vai contar aí com esse banco bipartido. Sem encostos de cabeça, que é algo bem legal para quem quer carregar essas coisas. Agora a Corsa ninguém vai carregar mais nada, né? Mas é bem legal porque te dá uma possibilidade de carga legal. Você consegue deitar o maiorzão aqui se você carregar uma coisa maior. Se quer carregar um negocinho pequeno, você deita o menorzinho ali, vai que vai. Beleza? Então esse ponto do acabamento interno é um ponto muito legal. Um segundo ponto, que deveria ser de série em todos os carros da linha GM, todos os Corsas, deveria ser em todos os Celtas. Vou mostrar para vocês aqui embaixo, que nas versões 1.6 praticamente todos têm. Só que na versão 1.0, no Indy normal não tem, e no Super tem. Vamos lá? Barra estabilizadora dianteira. Velho, isso faz uma diferença gritante. E a barra estabilizadora traseira, ele não tem. Mas ele conta com a dianteira. Isso é muito bom, cara, porque isso dá uma estabilidade na estrada gigantesca. Você sente o carro mais firme, entrando na curva ali, dividindo a tração de força, né? Então, assim, é um ponto bem interessante. Posso ressaltar que o ponto interessante, diferencial do Corsa Super é a questão do acabamento e esses itens que são de série. Do restante, ele não passa de um Corsa Wind comum, normalzinho. Tanto que, assim, é muito legal eles terem feito essas outras versões e terem passado as duas versões como o Wind, o Champ e o Piquet, baseado nessa plataforma. Basicamente, eu, né, se fosse o cara que fosse determinar, eu não colocaria em cima da versão Wind Super, não, da Super não. Eu colocaria um motor 1.6 aí, né, pelo menos, né? Deveria ter sido, neste caso, do Piquet e do Champ. Duas versões especiais, careciam do motorzinho um pouco diferente, beleza? Bom, acho que basicamente é este ponto, né? Acho que essa avaliação é uma avaliação legal de ser feita, né? Porque é um ponto interessante. E ressaltar uma questão. Nesse tempo que eu venho mexendo com o carro agora, e no tempo que eu trabalhei com esses carros, eu não via a questão da lâmpada de porta-mala e nem do porta-luva nesses carros. Ele tem a fiação pronta, basicamente. Um ponto que vinha nele também era a preparação para alto-falantes. Então, esse carro mesmo, ele veio com 2 Bravox original na traseira ali e os 2 da porta. Pô, somzinho assim, diferente. Sei lá se a instalação original é algo muito diferente, acredito que não. Mas acontecia que ele vinha, né? Beleza?
procurando na net, perguntando para algumas pessoas que trabalharam com esse carro na época, eu perguntei sobre direção hidráulica e ar-condicionado, a versão Super. Era um opcional, mas que basicamente não saía. O valor, a gente está falando ali da época dos anos, no final da década de 90, né? Então a gente está falando naquela época que, quando lança o carro, o dólar era 1 por 1, então o carro vinha com tudo que tinha, aí ele foi diminuindo seus itens e na época ali, 99 e 2000, a redução de custo era enorme e a questão do próprio gasto, as pessoas optavam por comprar um carro econômico e não comprar um carro que fosse completo, né? Bom, acho que basicamente é isso aí. Espero que tenham gostado, tenham entendido e qualquer dúvida aí estamos à disposição. Eu vou fazer sempre que possível um vídeo de avaliação de alguns carros. Esse aqui eu senti vontade de fazer só hoje, só porque não quis fazer antes não. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Quem estiver vendo aí e quiser se inscrever, se inscreva, por favor. Nos ajude a criar conteúdo e tá dando mais engajamento aí, poder criar bem mais conteúdo para nós, beleza? Avaliação, a segunda avaliação que eu faço no canal aí, beleza? Então é isso aí, vamos só melhorar. Valeu, rapaziada, tamo junto.